Você já se sentiu perdido, sem saber qual direção tomar, mesmo quando Deus claramente tem algo específico para a sua vida? O chamado de Deus é algo poderoso, mas quando ignoramos ou nos desviamos dele, podemos nos deparar com consequências que nunca imaginamos. No vídeo de hoje, vamos explorar os perigos reais de desviar-se da vontade de Deus e como isso pode afetar sua vida de maneira profunda. Quantas vezes você já sentiu aquele chamado interior, algo que te impulsionava a agir, mas você não sabia por onde começar? Ou talvez tenha se afastado por medo, distração ou simplesmente por não entender completamente o propósito divino para a sua vida. Neste vídeo, vamos revelar como a desobediência a esse chamado pode abrir portas para dificuldades que não só afetam sua vida espiritual, mas todas as outras áreas de sua jornada. Você sabia que o desvio do caminho divino pode resultar em consequências muito mais sérias do que imagina? Mas não se preocupe, este vídeo não é apenas sobre os perigos, mas também sobre como retomar o rumo, voltar ao propósito de Deus e transformar sua vida para melhor. Fique com a gente, pois vamos revelar como evitar os erros mais comuns e como reencontrar a verdadeira paz e direção. O chamado de Deus é algo que vai além de uma simples tarefa ou responsabilidade. Ele envolve o propósito maior para a nossa vida, aquilo que Deus planejou para cada um de nós antes de nascermos. Muitas vezes, Deus fala de forma sutil, como uma voz interior, ou por meio de situações que nos levam a refletir profundamente sobre nosso caminho. Reconhecer esse chamado é o primeiro passo para uma vida alinhada com o plano divino. Em nossas vidas cotidianas, é fácil nos distrairmos com as preocupações do dia a dia e perdermos de vista a direção que Deus está nos dando. Mas como podemos saber se estamos realmente ouvindo sua voz? Às vezes, Deus fala conosco em momentos de silêncio, em situações de dificuldade ou mesmo através de outros irmãos na fé que trazem palavras de encorajamento e direção. A Bíblia está cheia de exemplos de como Deus chama as pessoas para cumprir seu propósito. Moisés, por exemplo, foi chamado por Deus através de uma sarça ardente no deserto. Samuel, ainda muito jovem, ouviu a voz de Deus chamando-o enquanto estava no templo, e teve dificuldade em reconhecer que era Deus que o chamava. Esses exemplos nos ensinam que, muitas vezes, o chamado de Deus vem de maneira inesperada e precisa ser discernido com o coração aberto e atento. Mas como saber se é realmente o chamado de Deus ou apenas nossos próprios desejos ou expectativas? Uma das maneiras de discernir isso é pela paz que vem do Espírito Santo. Quando estamos alinhados com o propósito de Deus, mesmo diante das dificuldades, há uma paz que ultrapassa todo entendimento. Essa paz nos ajuda a seguir em frente, mesmo quando os obstáculos parecem imensos. Além disso, Deus não chama apenas algumas pessoas específicas para cumprir grandes propósitos. Ele chama a todos, cada um em seu próprio campo de atuação. Isso pode ser no trabalho, na família, nos relacionamentos, ou até no ministério. O chamado de Deus não está limitado ao espiritual ou apenas, ele abrange todos os aspectos de nossas vidas. O importante é saber que Deus quer usar cada um de nós para realizar algo que glorifique seu nome. Em muitos momentos, Deus também chama pelo incomum. Ele nos desafia a sair da zona de conforto, a dar um passo de fé em direção ao desconhecido. Isso pode ser uma mudança de carreira, uma decisão difícil de vida, ou até um passo de obediência que parece sem sentido no início. Mas é exatamente nesses momentos que Deus nos prepara para algo maior. O chamado de Deus também exige resposta. Deus não força ninguém a seguir seu plano, ele respeita nossa liberdade de escolha. No entanto, a forma como respondemos ao chamado de Deus molda nosso futuro e impacta diretamente nosso destino. Quando respondemos com fé e obediência, estamos alinhando nossa vida com a vontade divina e nos tornando instrumentos para realizar os seus propósitos no mundo. Se você sente que Deus está chamando você para algo, não ignore esse sentimento. Esteja disposto a ouvir, a se voltar para Ele em oração e discernir, com a ajuda do Espírito Santo, qual é o propósito específico que Ele tem para você. O chamado de Deus é uma oportunidade única, e quando o reconhecemos e seguimos com coragem, podemos experimentar a plenitude da vida que Ele preparou para nós.
Ignorar o chamado de Deus não é algo simples. Quando decidimos desviar-nos da direção divina, os perigos começam a se revelar aos poucos, afetando nossa paz, nosso equilíbrio espiritual e até nossas relações pessoais. O primeiro grande perigo de ignorar o chamado de Deus é viver fora de alinhamento com o propósito para o qual fomos criados. Isso cria um vazio profundo, uma sensação de que algo está faltando em nossa vida. A Bíblia nos ensina que aqueles que desobedecem ao chamado de Deus enfrentam consequências sérias. Um exemplo claro disso é a história de Jonas. Deus o chamou para pregar a mensagem de arrependimento à cidade de Nínive, mas Jonas tentou fugir de sua missão. Como resultado, ele enfrentou uma tempestade violenta no mar e acabou sendo engolido por um grande peixe. O desvio de seu chamado trouxe grandes dificuldades e desafios em sua vida, mas, mesmo assim, Deus foi misericordioso e o deu uma segunda chance. Quando ignoramos o chamado de Deus, muitas vezes começamos a seguir nossos próprios desejos e ideias, que podem nos levar por caminhos errados. O apóstolo Paulo fala sobre como viver segundo a carne pode nos afastar da vontade de Deus. Quando tomamos decisões baseadas apenas no que achamos ser o melhor para nós, sem buscar a direção de Deus, acabamos emaranhados em problemas que poderiam ter sido evitados se estivéssemos atentos ao seu chamado. Outro perigo de desviar-se do chamado de Deus é a perda de propósito e significado na vida. Quando estamos alinhados com a vontade divina, nossa vida ganha direção e clareza, mas quando ignoramos esse chamado, nos sentimos como se estivéssemos vagando sem destino. A sensação de estar ao perdido na vida muitas vezes é o reflexo de não estarmos seguindo a missão que Deus nos deu. Além disso, o desvio do chamado de Deus pode afetar profundamente nossas relações interpessoais. Quando estamos fora do propósito de Deus, muitas vezes nos tornamos egoístas, impacientes e frustrados. Isso pode levar a desentendimentos, mágoas e separações. O chamado de Deus não afeta apenas a nossa vida, mas também o impacto que temos sobre os outros. Cumprir o chamado divino é uma forma de sermos luz para as pessoas ao nosso redor, trazendo paz, amor e reconciliação. O desvio do caminho divino também pode resultar em um distanciamento da presença de Deus. Quando ignoramos seu chamado, muitas vezes nos afastamos da oração, da leitura da palavra e da comunhão com os irmãos. Isso cria um vazio espiritual, e nos sentimos desconectados de nossa própria fé. A perda dessa intimidade com Deus é uma das consequências mais tristes de não seguir seu chamado. Outro perigo de desviar-se do chamado de Deus é que as consequências podem se multiplicar. Assim como a desobediência de Jonas levou a uma série de eventos desastrosos, o desvio do nosso propósito divino pode abrir portas para ainda mais problemas. Quando tomamos uma decisão errada, isso pode afetar outras áreas da nossa vida, criando um ciclo de dificuldades que parece não ter fim. Mas a boa notícia é que, mesmo em meio às consequências, Deus é fiel para nos ajudar a voltar ao caminho. Por fim, o maior perigo de ignorar o chamado de Deus é a perda do propósito eterno. Deus nos chama não apenas para viver uma vida confortável ou bem-sucedida neste mundo, mas para fazer parte de sua missão divina na terra. Ao desviar-se do chamado, podemos perder de vista o propósito eterno que Deus preparou para nós, deixando de ser parte de algo muito maior do que nossa própria existência. Se você se sente afastado do seu chamado ou se desviar do caminho de Deus, a boa notícia é que nunca é tarde para voltar. Deus é um Deus de segundas chances e está sempre disposto a nos guiar de volta ao seu plano para a nossa vida. O primeiro passo é reconhecer o erro e se arrepender. O arrependimento é uma porta de volta ao relacionamento com Deus, e é através dele que podemos encontrar perdão e restauração. O arrependimento, no entanto, não é apenas um pedido de desculpas. Ele envolve uma mudança de mente e de direção. Ao nos arrependermos genuinamente, estamos dizendo a Deus que queremos voltar ao seu propósito e abandonar o caminho do erro. Isso não é um ato de vergonha, mas de fé, pois sabemos que a misericórdia de Deus é grande e Ele deseja nos restaurar. O segundo passo é buscar a orientação de Deus por meio da oração. Quando nos afastamos de nosso chamado, a comunicação com Deus muitas vezes se enfraquece. A oração é um meio pelo qual nos reconectamos com Ele, ouvimos sua voz e recebemos direção.
Dedique tempo todos os dias para orar e ouvir o que Deus tem a dizer sobre sua vida. Muitas vezes, a resposta de Deus vem de formas simples, mas poderosas, e Ele sempre fala com quem busca sinceramente. Outro passo importante é a leitura da Palavra de Deus. A Bíblia é um manual de instruções para a vida cristã e contém tudo o que precisamos saber sobre como viver de acordo com o propósito divino. Ao ler as Escrituras, somos alimentados espiritualmente e recebemos sabedoria para tomar as decisões corretas. A Palavra de Deus também nos ajuda a discernir quando estamos indo para a direção certa ou quando estamos nos afastando. Além disso, é fundamental contar com o apoio da comunidade cristã. Às vezes, estamos tão distantes de Deus que precisamos de irmãos e irmãs na fé para nos apoiar, orar conosco e nos ajudar a recomeçar. A comunhão com os outros cristãos fortalece nossa caminhada e nos ajuda a manter o foco no chamado. Não podemos caminhar sozinhos, pois somos feitos para viver em comunidade, compartilhando nossas lutas e vitórias. Deus também usa o Espírito Santo para nos guiar de volta ao nosso propósito. O Espírito Santo é o Consolador e guia, e ele nos ajuda a discernir a vontade de Deus. Quando estamos abertos ao Espírito, ele nos conduz, nos corrige e nos capacita a cumprir o chamado divino. O segredo está em não resistir ao Espírito, mas em se submeter a ele, permitindo que ele atue em nossas vidas. Uma vez que voltamos ao chamado de Deus, é importante dar passos práticos para cumprir o que ele nos pediu. Isso pode envolver mudanças em nossa rotina, tomada de decisões difíceis ou até o envolvimento em novas áreas de ministério. Deus nos chama a agir, e a fé sem obras é morta. Não basta apenas orar e ler a Bíblia, precisamos colocar em prática o que Deus nos instrui a fazer. Por fim, lembre-se de que, mesmo quando nos desviamos, o caminho de volta está sempre aberto. Deus é paciente e nos dá a chance de seguir novamente seu plano para nossas vidas. Se você já se afastou, saiba que hoje pode ser o dia para recomeçar. Basta dar o primeiro passo, confiar em sua graça e seguir com coragem. O propósito de Deus para a sua vida é grande e Ele está disposto a ajudá-lo a cumpri-lo, independentemente de onde você esteja agora. Se você reconheceu que está se afastando do seu chamado ou talvez não tenha ainda encontrado o propósito que Deus tem para a sua vida, saiba que nunca é tarde para voltar. A partir de agora, você pode tomar decisões para se alinhar novamente com a vontade de Deus e viver a plenitude do propósito dele para a sua vida. Lembre-se, Deus sempre oferece uma nova chance, e com ele, sempre há um caminho de volta. Se este vídeo fez sentido para você, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem.